Olá, pessoal, boa noite. E a gente dando continuidade à nossa Semana Brasileira de Enfermagem, a gente tem agora uma palestra especial sobre os desafios da autonomia do trabalho de enfermeiro no Programa Médico de Família em Niterói. Quem vai explicar tudo isso para a gente vai ser a professora Joyce Muniz, e ela tem alguns conteúdos importantes para passar para a gente, né, sobre esse papel do enfermeiro. A gente gostaria muito de agradecer a professora por ela ter topado participar dessa semana. A gente tem aí uma longa jornada aí de atividades pela frente e ela topou compor esse conteúdo com a gente. Não se esqueçam de deixar os comentários embaixo, as perguntas para a professora, ou um joinha, um like, e não esqueçam de preencher a lista de presença também. Essa lista de presença vai ficar disponível até 48 horas depois que a gente liberar o link dessa palestra de agora. Então, professora Joyce, seja bem-vinda, agradeço muito a sua presença aqui. Professora Joyce dá aula na Unesa também, ela trabalha na Secretaria Municipal de Saúde de Niterói. Pode ficar à vontade, professora, a palavra é com você. Obrigada pelo convite, professor. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui participando de um evento na UF, nessa modalidade que, apesar de ser nova, já faz parte da nossa rotina, né? Desde a pandemia acabou se intensificando, eu acho que tem dado super certo, dá oportunidade de inclusão, de todo mundo estar participando, e a gente não deixou em nenhum momento de fazer as nossas atividades. Então, parabéns pela organização, para o senhor e para todas as pessoas que estão participando dessa organização, os alunos e os palestrantes que se dispuseram a participar. Me sinto lisonjeada de estar aqui. É sempre um prazer estar falando para vocês, estar participando da Semana da Enfermagem. Eu fui aluna da Estácio, da primeira turma de enfermagem da Estácio de Niterói, mas também fui aluna da primeira turma de saúde da família da pós-graduação da UF, inclusive para esse movimento de implantação dos enfermeiros aqui no município de Niterói. Participei desse projeto, foi pelo projeto do PET Saúde, então faço parte também da Escola de Enfermagem da UF, e fiz mestrado na UFRJ, mas como boa niteroiense, estou sempre por aqui com vocês. Então, hoje fui convidada para a gente falar um pouquinho sobre os desafios da autonomia do enfermeiro no Programa Médico de Família de Niterói. Eu sou docente há 17 anos, estou em algumas instituições de ensino, sou enfermeira por formação e atuo com SUS aí desde quando me formei, né, nesses 17 anos também. Na luta do SUS, nas especializações, nos movimentos. E em Niterói tem uma questão um pouco diferente, que é a implantação do Programa Médico de Família, que ocorre, na verdade, antes mesmo da gente ter constituído o Programa de Saúde da Família no Brasil. E aí uma grande dificuldade nisso, e hoje eu vivencio enquanto enfermeira de família, há um ano, no município de Niterói, pela Fundação Estatal de Saúde de Niterói, a FESaúde, como a gente carinhosamente chama, né, acabou sendo a sigla da nossa fundação, que veio realmente remodelar. Mas para a gente chegar nos dias de hoje, nessa atuação que eu exerço hoje aí há um ano, desde o novo concurso, a gente precisa contar um pouquinho dessa história, até para vocês entenderem o que aconteceu e por que é necessário a gente estar falando dessa autonomia do enfermeiro. Claro, a autonomia do enfermeiro é algo que a gente vem construindo, se a gente pensa na questão histórica e social, é algo que na nossa sociedade ou em qualquer outro local, mas principalmente Brasil, a gente vem implantando com passos lentos e vagarosos em todos os locais, e aí é bem pertinente a temática que a gente está trabalhando aqui como desafio do reconhecimento do papel social da enfermagem, como temática da Semana Brasileira de Enfermagem. A gente vem tentando se colocar no mundo do trabalho, na identificação social, para que as pessoas percebam. E se a gente remete a uma questão histórica, que eu não vou adentrar aqui, porque isso deve ser tema de alguma outra palestra, mas se a gente entende a formação da nossa profissão de enfermagem no mundo, né, e no Brasil, a gente vai entender os porquês. Desde um trabalho que não tinha ainda uma estrutura profissional inicialmente, vem de um cuidado empírico, um cuidado de família, da mãe, da avó, passado em intergerações. Se a gente pensa na questão religiosa, o cuidado voluntário, né, das irmãs de caridade e todos os outros grupos, se eu penso o Brasil, o trabalho escravizado, então a necessidade de reconhecimento social e de se colocar na sociedade enquanto profissão, enquanto profissionais capacitados e dotados de saber científico para o cuidado, é todo um pano de fundo que perpassa essa questão.
Mas focando especificamente na autonomia do enfermeiro no programa médico de família, eu preciso remontar um pouco essa história, na verdade, é remontar a história do SUS, que é o que constrói aí o nosso trabalho, né, a base do nosso trabalho, para a gente entender um pouquinho mais. Até porque as pessoas falam, o que é programa médico de família? O que é médico de família? O que não é programa saúde da família, atualmente estratégia saúde da família? A gente precisa voltar um pouquinho nessa história, até porque pode ter colegas assistindo que ainda não tiveram esse conteúdo na formação, ou para sempre estar atualizando, e de qualquer forma cai em concurso, quando a gente fala de SUS. Então, relembrar é viver, a gente vai voltar um pouquinho nessa história para a gente chegar em Niterói e aí conversar um pouquinho mais sobre essa autonomia. Se a gente for pensar, então, nessa questão histórica, a gente precisa voltar lá no movimento de reforma sanitária, quando a gente ainda não tinha um sistema único de saúde, quando o Brasil lutava ainda, né, exigia, através de movimentos sociais, a partir de grupos estudantis, grupos de trabalhadores, a própria sociedade exigindo mudanças no modelo de saúde que a gente tinha, até porque a gente vinha numa construção com uma lógica biomédica, o olhar patológico, o olhar em cima da doença, e que no Brasil, da década de 70, isso vem acontecendo em vários momentos, entendendo até o momento político que a gente vinha passando, de ditadura, né, e de movimentos de restrição de poder social, de participação que a gente não tinha, ou de possibilidades a ter direitos que eram cerceados. Se a gente remete a movimentos mundiais, então a Organização Mundial de Saúde traz a Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, lá em 1978, com uma ata. Então, a gente entende que o movimento de reforma sanitária não foi algo que aconteceu só no Brasil, né, entendendo o movimento de reforma sanitária brasileiro, mas a gente entende que o mundo conversava sobre isso e entendia-se, há um consenso de que o olhar não pode ser mais em cima do olhar biomédico, né? Quando a gente lembra lá, para quem já estudou um pouquinho sobre o relatório Flex, né, do olhar em cima das especialidades, do olhar em cima da patologia, é pensar nas possibilidades de cuidado para além da doença, entender que saúde se constrói de uma outra maneira. Saúde não é só ausência de doença, né? A própria OMS traz aquele conceito ampliado de saúde, entendendo que saúde é o completo bem-estar físico, mental e social, não somente a ausência de doença. Isso vem sendo discutido ao longo de muito tempo. E aí, alguns movimentos foram importantes para isso. No Brasil, depois de todo esse delineamento, a gente não diz que o movimento de reforma sanitária foi fechado em uma época, mas a gente diz que ele culminou, né, ele acabou tendo um grande marco histórico crucial que praticamente determina e fecha um ciclo, porque foi uma grande vitória. Mas eu costumo dizer que o movimento de reforma sanitária acontece todos os dias, ainda hoje. Mas a 8ª Conferência de Saúde, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu lá em março de 86, foi um grande marco, porque lá a gente teve, então, a primeira, é a 8ª, né? Mas foi a primeira vez que a gente teve participação social, onde a gente conseguiu reunir mais de 4.000 pessoas representando a sociedade civil organizada, onde você tinha representantes de todos os eixos, de todos os locais, consegue ter possibilidade de vez e de voz, que antes isso não acontecia. E aí percebam, a gente tem o mundo falando sobre a necessidade de mudança do cuidado, que o cuidado não poderia ser somente no hospital, que não poderia ser só com foco na doença, que tinha que ter ações de prevenção de doenças e de promoção da saúde. Algumas ações de prevenção já aconteciam, de vacinas, né, alguns programas pontuais de tuberculose, por exemplo, mas não existia algo que fosse palpável em cima da promoção da saúde, são de cuidados primários, em falar assim, eu preciso olhar para os indivíduos e perceber as necessidades deles para além daquilo que eles vêm buscar. Tanto é que lá no Canadá acontece, então, uma primeira conferência de promoção da saúde, que deixou um documento chamado Carta de Ottawa, que foi em novembro de 86, ou seja, depois da nossa 8ª conferência, da nossa 8ª tão importante. Mas, como sempre, movimentos mais lentos, né? Então, a gente está trabalhando com o movimento de reforma sanitária, a gente está brigando. Em 86 acontece a conferência, mas a Constituição Federal só sai em 88, que garantia, então, os nossos direitos em saúde, um olhar integral, não pensar só no foco do tratamento, mas sim da prevenção, em trabalhar a equidade para dar acesso àquelas pessoas com a universalidade, mas dar acesso a grupos, às necessidades diferentes, estão com universalidade, com equidade, pensar os 3 princípios doutrinários e os 6 princípios organizativos, entendendo a entrada dos indivíduos, não mais por carteira assinada, mas como direito cidadão. Então, pensa nesse arcabouço todo, no movimento todo que está acontecendo no Brasil e no mundo,
A nossa Constituição sai em 88, mas só em 90 que a gente tem a lei orgânica do SUS para dizer como isso vai acontecer e para liberação de verba. Se a gente for entrar na história, nos fluxos de política um pouquinho mais adentro, que eu não vou entrar aqui, a gente ainda precisou de mais tempo para a liberação de verba das NOBs, né, das normas operacionais básicas e tudo mais. Niterói, né, a gente chega onde a gente queria estar falando de Niterói. Niterói sempre esteve à frente desse processo. Primeiro, por Niterói já ter sido a grande capital, né? Então, a gente teve muitos avanços na nossa sociedade, primeira cidade a ter luz elétrica, a ter bonde, a gente foi primeiro em um monte de coisa, porque a gente teve a família real. Quem quiser estudar um pouquinho mais sobre a cidade de Niterói vai ver que a gente teve muitos avanços enquanto sociedade, enquanto município. A gente foi pioneiro em muita coisa. Então, quando a gente observa que Niterói já se movimentava nesse processo, enquanto o SUS ainda não estava estruturado, nem se existia SUS, a gente já participava de movimentos na exigência de ter um modelo de saúde que contemplasse essas questões. Niterói sempre teve classe social mais elevada, mas no meio disso tudo, por ela ser capital, a gente traz a periferia. Se a gente observa, por exemplo, o centro de Niterói, que é onde a gente tem os comércios, onde tem os grandes movimentos, até pela saída para o Rio de Janeiro, a gente tem comunidades importantes e de grandes imigrações ali atrás, no centro, para quem conhece um pouquinho de Niterói, atrás do Plaza Shopping, a gente tem uma comunidade que se chama de Morro do Estado. Ali tem uma grande área que é o Complexo da Paraíba, que eles chamam, que é um grande conglomerado de pessoas que vieram do Nordeste, principalmente da Paraíba, e que vieram trabalhar no Rio de Janeiro, trabalhar em Niterói, porque Niterói, São Gonçalo, toda essa região metropolitana mais próxima, é um grande polo econômico no desenvolvimento de indústria têxtil, indústria alimentícia, que até hoje ainda tem, justamente indústria têxtil. Então, isso tudo traz a população para cá. Então, entremeado a questão de ser um local que tem um grande desenvolvimento social, que você tem pessoas com uma classe social um pouco mais elevada, eu tenho um grande grupo de pessoas que não eram assistidas porque não tinham condições de pagar ou não tinham trabalho com carteira assinada. E o município se movimenta. A gente teve muitos movimentos sociais envolvidos com a associação de moradores. Então, a gente teve uma necessidade de olhar para aquilo e perceber, e eu falo nós, me incluindo nesse processo, mas eu não participei diretamente, até porque, se a gente for fazer as contas, eu não estava nessa idade ainda. Mas o movimento estava acontecendo. E aí, desde 91, olha, em 90 a gente tem lei orgânica do SUS, em 91 já começam as discussões políticas para a implantação do médico de família em Niterói, e leva aí um ano para a implantação, que só aconteceu em 92. Em setembro de 92 é que foi inaugurado o primeiro programa, primeiro módulo que a gente chama, né? Primeiro módulo do programa médico de família. Por que é módulo? Porque eu tenho dentro daquela estrutura física algumas equipes, então eles chamavam de módulo. Até hoje a gente ainda chama de módulo médico de família. Então, existe uma necessidade de recordar essa questão histórica para a gente entender um pouco esse movimento que Niterói ela estava à frente de tudo, mas ela não estava à parte. Ela acompanhou todo o movimento, só que ela conseguiu acelerar o processo e, inclusive, isso trouxe bons frutos que a gente colhe até hoje, apesar de em algum momento ele ter paralisado, que é a grande discussão da nossa necessidade de gerar autonomia para os nossos profissionais e principalmente para o enfermeiro. Bom, Niterói, então, enquanto programa médico de família, começa aí com esse movimento municipalista brasileiro, não foi só Niterói, outros municípios do Brasil estavam em desenvolvimento da nossa questão de saúde em vários municípios. A gente tem Londrina como um outro exemplo. Mas por que Niterói ganhou destaque? Se vocês forem buscar referências, se vocês botarem Programa Médico de Família de Niterói, vocês encontram artigos específicos para isso, encontram dissertações de mestrado, teses de doutorado que estudaram Niterói como experiência exitosa. Se vocês forem estudar um pouco sobre SUS, em algum momento vocês vão encontrar como experiência exitosa a experiência de Niterói. Porque nesse movimento municipalista, que foi durante o movimento de reforma sanitária, ou seja, antes de eu ter o SUS instituído, a gente já tinha um movimento acontecendo aqui em Niterói. Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social de Niterói já começa um movimento de cuidado fora daqueles ambientes hospitalares, em pensar em unidades básicas de saúde, em policlínica, em distritos sanitários para cuidar da população, para a implantação dos projetos específicos, como eu falei, de tuberculose, que foi um grande marco também para cuidado. Projetos de ações integradas em saúde,
em 1982 para essas ações específicas. Então, existiam ações integradas em saúde. Niterói foi à frente, fazendo uma articulação nos territórios. Niterói inaugura, em 1989, uma Fundação Municipal de Saúde, entendendo que a Secretaria Municipal de Saúde já não dava mais conta, precisaria ter uma fundação que pudesse articular tudo isso. Niterói implanta um sistema local de saúde antes mesmo da gente ter a estrutura de Constituição Federal. E aí, por que vem Cuba? O modelo de Niterói, alguém já deve ter ouvido, ele é baseado em Cuba. Porque Cuba, assim como a gente tem em outros países também, mas Cuba acaba sendo o principal, com foco na atenção primária, ele tem um programa médico de medicina comunitária que tem um grande resultado. Tem estudos, tem cases de sucesso que entendem Cuba como referência para esse cuidado primário. E aí eles foram conhecer, então passaram um ano entendendo como funcionava o modelo de Cuba. Claro que precisou de adaptações para a gente fazer aqui em Niterói, mas a gente teve a comitiva que saiu daqui de Niterói, foi para Cuba, que passou lá um bom tempo. A gente passou um ano estudando, entendendo essa estrutura, ficando lá, indo e voltando, a gente ficando lá e trabalhando, conhecendo a realidade de Cuba, para trazer para ser implantado aqui. Claro, diferenças precisaram ser feitas, sim. Nós estamos em países diferentes, com uma estrutura diferente. Niterói é um município diferente, até pela questão de vulnerabilidade social, entendendo quem era esse público-alvo. Só para vocês terem uma ideia, em Cuba, a equipe de médicos de família, era construído um posto de saúde, né, ou era alugado um espaço para o posto de saúde de medicina de família, numa casa ou num espaço, e o segundo andar era onde dormia, onde ficava a equipe, o médico e a enfermeira. Isso lá em Cuba. Brasil, Rio de Janeiro, Niterói, quando foi pensar e planejar na nossa realidade, isso não foi visto da melhor forma, porque eu tinha territórios que eram muito vulneráveis, que eu não conseguiria encontrar profissionais que deixariam suas vidas para poder estar ali morando, estando integralmente 40 horas de trabalho e dormindo nesses espaços. Então, essa é uma principal adaptação, e que lá estavam, e que batiam na porta, e que se assistia, que isso aqui em Niterói não foi implantado, não foi possível por conta das nossas estruturas e, né, dos locais onde estariam sendo implantados. Mas todo o modelo, todo o arcabouço, toda a estrutura, toda a forma de pensar e de planejar foi baseado em Cuba. E isso foi muito importante porque eles trouxeram o que tinha de resultado mais positivo, o que tinha de melhor, de trabalhar com território, de trabalhar com uma área distrita, cadastrada, identificada, que criasse esse vínculo com a população. Tudo que tinha de melhor lá, principalmente com foco na prevenção de doenças, na promoção de saúde, em construir histórias e relações com essas famílias que pudessem, de fato, mudar a realidade delas para melhor. E aí, como é que isso foi tratado e trazido para o Brasil, para Niterói? Niterói consegue olhar para aquilo, sentar com a associação de moradores, entender a necessidade dos locais, identificar as comunidades mais vulneráveis, traçar os seus critérios de inclusão para que essas pessoas pudessem participar. Então, a associação de moradores foi fundamental, até porque nessa época a verba era direcionada a eles, e eles é que pagavam, na verdade, todo o movimento de verba ainda vinha por isso. Não vai entrar aqui numa questão de financiamento, mas para quem quiser se interessar um pouquinho mais e pesquisar sobre essa questão do financiamento do médico de família de Niterói anteriormente, é importante, porque existia uma intermediação com a associação de moradores para seleção, para trabalho, para fiscalização, que faz parte e é necessário naquele momento de participação social. Hoje, até por conta das políticas e toda a forma de organização, de repasse de verbas, isso não é possível, por isso se remodela a forma de construção. E aí, o que a gente tem de mais importante, pessoal? Toda a construção histórica, toda forma de organização e todo o êxito que a gente teve aqui em Niterói serviu como base para o programa Saúde da Família, um modelo que a gente tem hoje nacional. Na verdade, para a implantação do PACS, do Programa de Agente Comunitário de Saúde, e de todo o PROESF, que é o Programa de Expansão da Saúde da Família aí pelo Brasil, foi baseado no que a gente conseguiu implantar aqui em Niterói,
com outras adaptações. Mais uma vez, a gente adaptou de Cuba e o Brasil adaptou de Niterói, vamos dizer assim, da experiência positiva que a gente teve e que hoje reverbera aí no Brasil todo. Então, o que é importante a gente entender essa questão histórica para começar a falar um pouquinho da autonomia ou dos percalços para a gente chegar nessa autonomia, mas é importante a gente entender, principalmente, da forma como ele foi construído, para a gente entender o porquê da dificuldade da gente ter autonomia na nossa assistência. A palavra-chave da nossa presença, então, para vocês não esquecerem de ganhar a presença, e depois gerar o certificado de vocês, atenção básica. E aí, ainda na questão histórica inicial, mas não da história de outras coisas, mas da história do nosso Programa Médico de Família de Niterói, a equipe inicial contava apenas com um médico e auxiliar de enfermagem. Na época, o técnico de enfermagem ainda estava naquela questão da transição, então ainda era auxiliar de enfermagem, depois passou a ser o técnico, e os ACS, Agentes Comunitários de Saúde. Opa, Joyce, não tinha enfermeiro? Não tinha enfermeiro. Ué, como é que a gente vai construir um modelo e não tem enfermeiro? Naquela época não tinha. Não tinha porque a proposta inicial não incluía. Existia também uma questão de planejamento, de verba, e Niterói baseou o modelo lá de Cuba para as ações que eram desenvolvidas, entendeu por bem que Niterói, até porque era um modelo médico centrado, né, a figura do médico é mais importante, até que o programa é médico de família, ele traz essa estrutura inicial. E aí começa, como eu falei, os nossos problemas, vamos dizer assim, a partir dessa lógica de montagem do Programa Médico de Família em Niterói. Por que o nome, então, é Programa Médico de Família? Porque eu só tinha o médico de família, não tinha um enfermeiro de família. Eu só tinha um médico e tinha um auxiliar de enfermagem que era para apoio, realmente, dele. E os agentes comunitários, para cadastro, para identificação no território, fazer atividade educativa junto, até porque nessa época os agentes comunitários tinham outras ações educativas, ações de atuação no território, de acompanhamento muito mais próximo das famílias, que hoje não deixa de ter, mas algumas dessas atividades foram redivididas, uma reorganização, né? Não que eles não devam fazer. Mas percebam, se a estrutura inicial só contemplava o médico e o auxiliar de enfermagem, eu não tinha um enfermeiro, eu começo o primeiro passo para ter dificuldade de autonomia nos dias de hoje, porque eu não tinha essa estrutura. O enfermeiro veio ingressar lá pelos anos 2010. Como eu falei, eu fui aluna da primeira turma de enfermagem, primeira turma de especialização em saúde da família, da UF, que justamente fez pelo programa PET Saúde, que é o programa de ensino no trabalho, né? Que eles qualificaram profissionais, não só enfermeiros, mas profissionais, era uma especialização, pós-graduação, em nível de formação multiprofissional, que foi ofertado pelo município de Niterói, junto com a UF, até porque Niterói tem uma relação dessa construção inicial com a UF muito grande, vocês que são da UF sabem que tem uma boa negociação com o município para a formação de vocês, porque vocês são a estrutura inicial, né, de Niterói, tanto em formação quanto de assistência. Desde essa época do médico de família, os professores da UF faziam o trabalho, assistência e construção junto no planejamento do médico de família. Então, por isso a presença da UF é tão importante nesse processo. Quando ela constrói, então, esse curso, ela é ofertada para a região metropolitana 2. Então, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Rio Bonito, Silva Jardim, Tanguá, Maricá, não lembro se eu já falei que são 8, né? Nessa região metropolitana 2. A avaliação desse território percebeu a necessidade, mas principalmente com foco em Niterói. Precisava se formar enfermeiros especialistas em saúde da família, ou outros profissionais especialistas em saúde da família, que pudessem adentrar nesses espaços. Por quê? Eu tinha o médico, generalista e o auxiliar. Claro que pelo Programa Médico de Família não existia NASF na época, né, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, hoje chamado de Núcleo Ampliado. Na época não existia, mas já existiam as coordenações, as supervisões, que eram os especialistas que davam esse apoio ao médico. Isso também baseado na estrutura de Cuba e baseado em outras realidades que a gente encontra, porque o médico
mesmo sendo médico de família, ou que fosse um clínico geral, não consegue dar conta de todas as especialidades. Mas ainda assim precisava desse outro profissional, não só para as questões de assistência, como para as questões operacionais da unidade, para as questões que somente o médico ali naquela equipe, junto com o auxiliar, não conseguia gerenciar todo o processo de cuidado que o paciente precisa ter. Quando a UF faz esse curso, logo após abre-se um concurso simplificado para convidar enfermeiros, né, para selecionar enfermeiros para fazer parte da equipe. E a partir desse momento começa a ingressar enfermeiros. Mas tivemos aí outro problema. Se o primeiro problema era eu não tinha, o segundo problema foi agora eu tenho, e quais são as atribuições desse enfermeiro na assistência, na gestão e na própria liderança dentro dessa equipe, junto com o médico, com o auxiliar e com os agentes comunitários. E o mais importante, a população aceitar esse profissional que estava entrando na equipe. Então, foi um grande embate. De início, e aí perpetuou por um grande tempo, esse enfermeiro ele acabou sendo muito administrativo, muito gerencial. Então a solicitação de vacina, o apoio ali na sala de vacina, o acompanhamento, a busca dos casos, a solicitação de materiais, as notificações, muitos processos burocráticos estavam ali nas mãos dele. Mas a gente não queria só isso, né? A gente não estudou só para isso, a gente não se formou só para isso. A gente tem responsabilidade sanitária, a gente tem conhecimento científico, a gente queria meter mais, a gente queria atender de cuidar do paciente que também é nosso. E aos poucos isso foi sendo estruturado, fomos sendo capacitados, fomos entrando na equipe, mas ainda com muita resistência. O próprio médico da equipe, muitos médicos, a gente ouvia isso, que não aceitavam a presença desse enfermeiro. Mas como que agora ele vai fazer consulta de pré-natal, vai acompanhar a gestante, que antes era só minha? Como ele vai acompanhar a criança, que antes era só minha? Então, ainda com muita dificuldade de aceitar que o enfermeiro era um profissional, que é um profissional capaz, apto a estar atuando junto com ele. Então, esse foi um grande desafio. Percebam que tem várias nuances, né? Tem a questão da aceitação da sociedade, mas por que eu vou ter que ser consultada com a enfermeira? Por que ela vai me atender? Por que não vai ser o médico? Do próprio médico, de não querer, da própria equipe se organizar. Então, foram longos anos de exigências, de posicionamento, e muitas das vezes a gente perdeu, e o nosso trabalho ficou recluso às questões administrativas e gerenciais. E é interessante que eu me recordo que logo que foi autorizado as nossas atividades assistenciais, o médico permitia, não, vamos corrigir a frase, a própria Fundação de Saúde e as coordenações e as gerências reorganizavam os processos. Então, assim, uma mulher vai iniciar o pré-natal. A mulher iniciava o pré-natal, então aquela primeira consulta dela de pré-natal, de início do pré-natal, era feita com o enfermeiro. Olha que maravilha. O enfermeiro atendia, identificava as principais queixas, fazia o diagnóstico, muitas das vezes com aquele teste de gravidez ou com um exame, vinha, a mulher buscava, então, a primeira consulta. Todo o histórico, coletava todas as informações, história patológica anterior, histórico familiar, cadastrava tudo, levantava todas as informações, histórico gestacional, histórico ginecológico, como é que engravidou, que método contraceptivo utilizava, fazia já os testes rápidos, os primeira consulta, até solicitava os exames de primeiro trimestre, preenchia a caderneta da gestante, antigamente a gente cadastrava num sistema chamado CIS pré-natal, cadastrava tudo, preenchia aquele monte de papel, fazia aquele monte de coisa. E aí, minha gente, depois daquela primeira consulta, a gente não acompanhava mais esse paciente. Aí a gente ficava muito triste, imagina só, o primeiro movimento, o primeiro contato, você fazia tudo, e depois a paciente não era mais sua, era entregue. Na verdade, o que a gente percebeu ali é que o médico não queria ter o trabalho de preencher todos aqueles papéis, todo aquele processo que acontecia. E a gente vai reivindicar. Não, mas por que só a primeira consulta? Não, vamos remodelar. E a gente foi brigando para que a gente pudesse acompanhar essa gestante, fazer as interconsultas, fazer as consultas intercaladas, e aos pouquinhos a gente foi brigando. Na puericultura,
a gente só podia acompanhar a criança depois que a criança completasse 6 meses. Antes disso, a gente não podia acompanhar a criança, a não ser na primeira consulta de acolhimento, mãe e bebê, mãe e família, né? Aquela primeira coisa, a criança veio da maternidade, que eu preciso registrar toda a história, como é que foi o parto, qual o índice de Apgar que nasceu, que vacinas que tomou na maternidade, já fez teste do pezinho, teste do coraçãozinho, teste da orelha, todos os registros. De novo, essa mesma história. Então, a gente traz uma questão que é da necessidade de autonomia desse profissional, dizer assim, mas eu tenho capacidade de acompanhar os meus pacientes ao longo do processo de vida. Não em alguns momentos pontuais, porque o profissional A e B não quer, porque a sociedade não quer, porque a sociedade é uma questão de educação, para que eles entendam e para que a gente se mostre capaz. Mas a gente entende o momento social e histórico porque o enfermeiro não fazia parte daquela equipe. E como é que é a autonomia do enfermeiro? Como é que a gente gera essa autonomia anos depois? Na verdade, Niterói precisou fazer uma grande mudança de chave. Apesar de ter inserido o enfermeiro na equipe, de ter dado autonomia para ele em algumas coisas, ter permitido que ele fizesse algumas coisas, mas ele não era autorizado a tantas outras. Por exemplo, uma função que já era determinada há muitos anos pelo Ministério da Saúde, para coleta de preventivo, não era autonomia do enfermeiro no município. Porque não existia um protocolo municipal que autorizasse, apesar do Corém autorizar, apesar do Ministério da Saúde autorizar. Prescrição medicamentosa, muito difícil. Então, Niterói veio com uma batalha muito grande, apesar de ter aceito, ou melhor, ter sido obrigado a colocar o enfermeiro naquela equipe, ele não permitia autonomia por não ter um protocolo municipal. Mas recebe-se muitas críticas, recebe-se, apesar de ter sido, então, pioneiro em implantar o médico de família, ele estacionou por muito tempo. Foram praticamente 30 anos de implantação e depois aquilo estacionou. Ou melhor, antes dos 30 anos, né? Mas assim, ele foi pioneiro e depois ele deu uma segurada. Ele não acompanhou os movimentos nacionais de implantação da saúde da família, por exemplo. A estratégia da saúde da família, entendendo a importância da autonomia do enfermeiro para a continuidade do cuidado. Porque o paciente ele é da equipe, o paciente ele não é do médico. O usuário faz parte daquele território que nós integramos e que a gente consegue acolher o indivíduo, a família e a comunidade para prestar aqueles cuidados. E onde é que acontece essa grande virada de chave? A virada de chave vai acontecer principalmente com um movimento que acontece aqui em Niterói para a retirada das irregularidades de contrato, desse repasse de verba que ia para a associação de moradores. Então, foi necessário reorganizar. E como é que reorganiza? Precisa mudar o processo de trabalho e a gestão. Precisa mudar a forma de contrato. Precisa mudar algumas questões. E aí, não vou entrar nessas questões todas políticas, mas um grande marco em Niterói foi a implantação da Fundação Estatal de Saúde de Niterói. O que acontece? Precisava regularizar tudo isso. E com a regularização foi feito um novo concurso público, que acabou demorando um pouquinho demais, porque a fundação demora para ser constituída, que foi a estratégia que Niterói utilizou, poderia ter utilizado outras, mas ela utilizou a estratégia da fundação estatal, que foi demorado para regulamentação e para liberação, para ter o edital de concurso, e ainda veio a pandemia, mas quando, enfim, tem-se lá os aprovados, selecionados e convocados, em março de 2022, chegam os novos concursados públicos, empregados públicos da Fundação Estatal. Nesse processo de entrada dos enfermeiros no município, o que acontece é que a gente já veio com essa autonomia, porque a orientação foi: vocês, enfermeiros, farão todos os procedimentos que o Ministério da Saúde autorizar. E aí sim, minha gente, desde março de 2022, quando a gente assumiu, na verdade, em abril, março, a gente chegou, ainda tinha uma equipe de transição. Em abril de 2022, de fato, a gente assume a nova equipe Saúde da Família, a nova equipe do médico de família, vindo pelo concurso da FESaúde, da Fundação Estatal de Saúde de Niterói, vem com possibilidades e autorização para a autonomia dentro da sua assistência. Então, consultas de enfermagem regulamentadas e autorizadas para saúde da mulher, preventivo,
pré-natal, consultas ginecológicas, de modo geral, com prescrições, de acordo com os protocolos do Ministério da Saúde, consulta de puericultura para acompanhamento daquela criança, do nascimento até os 2 anos de idade, a gente faz uma puericultura mais intensa, depois a gente começa a espaçar, consultas de programas de hipertensão e diabetes, com transcrições e acompanhamento daquelas prescrições e discussões de casos para remodelagem, acompanhamento de tuberculose com diagnóstico, prescrição e acompanhamento, solicitação de exames, solicitação de ultrassonografias obstétricas, solicitação, encaminhamentos para planejamento familiar e todos os processos. Gente, tudo aquilo que existe de protocolo dos cadernos de atenção básica, tudo aquilo que é pensado no programa de saúde, no programa do Ministério da Saúde para os programas de saúde da família, de fato foram autorizados no município de Niterói. Então, 2022 foi um grande marco. Se a gente olha a implantação lá na década de 90 e a entrada dos enfermeiros nos inícios dos anos 2000, 2010, né, a partir disso aí, em 2022 foi uma nova chave, uma nova virada de chave, quando a gente traz enfermeiros especialistas em saúde da família, alguns residentes, outros especialistas, né, por especialização sem ser nos moldes de residência, com grandes experiências práticas para a mudança da realidade. Foi uma grande vitória, uma grande conquista, mas a gente encontra um outro problema. Será que a população estava preparada para a gente? Olha, eu lembro que quando eu cheguei há um ano atrás, a gente ouvia assim, cadê o médico? Eu ainda tive uma situação no meu módulo, né, na unidade onde eu trabalho, que eu não tive alocação de médico na unidade onde eu trabalhava de imediato, porque entraram-se os enfermeiros e algumas vacâncias aconteceram para os médicos, que não cabe aqui, mas os médicos demoraram um pouco mais a chegar. Então, na minha unidade, eu cheguei sozinha, inclusive sozinha mesmo, né? Cheguei eu, enfermeira, sozinha. E eu, enquanto enfermeira sozinha, na verdade, eu cheguei algumas semanas depois é que chegaram as técnicas, depois de um tempo chegaram os agentes comunitários, depois de um tempo que chegaram as enfermeiras. Então, eu cheguei sozinha. Eu abria o posto, eu varria, eu limpava, Tô brincando, a gente assistente ASG, auxiliar de serviços gerais, tinha. Mas eu estava lá para fazer tudo. Então, eu atendia o paciente, consultava, fazia vacina, eu fazia coleta de exames de manhã, eu entregava, dispensava medicação, e para mim não tem nenhum desmérito nisso, eu estava ali para fazer saúde da família. Eu ia atender o paciente de modo integral, independente se era uma atribuição direta ou indireta minha. Eu entendo que o cuidado, ele é de todo mundo. E eu fui fazer o que tinha para fazer, independente de ser a minha atribuição direta. Com a chegada de outros profissionais, a gente foi incorporando, mas eu não tinha um médico. Na verdade, na minha unidade, eu levei 10 meses sem médico. E aí, olha que interessante. Anunciaram que, a partir de abril, nós teríamos uma equipe, que o bairro lá onde eu atuo teria equipe nova, que era para marcar consulta, e os pacientes chegaram lá, né? Vim para marcar consulta, uma fila gigante. Eu peguei a agenda, o bloquinho, né? Depois, não, o que a senhora precisa? Eu não tinha médico, mas eu precisava convencê-los de que eu iria ter um FUS. Então, eu marquei para mim. Vamos lá. E aí eu fui entendendo a necessidade de cada paciente, o que era da minha autonomia, eu já solicitava, o que não era, deixava reservado para a equipe de apoio, que eu tive a equipe de apoio logo no primeiro mês, e começo a organizar. O que não dava para ser examinado, para ser visto naquele momento, tinha que aguardar uma consulta médica. Eu criei as listas, e a população falava, né? Mas eu não quero ser atendido pelo enfermeiro. Eu vim aqui para uma consulta médica. Eu quero uma consulta médica. Eu não, só quero uma consulta. Vamos lá. E aí eu comecei a mudar. Eu falava assim, quando eu entregava o agendamento, consulta com o profissional. Eu não escrevia consulta médica nem consulta de enfermagem. Consulta com o profissional, botava o nome. Joyce. Mudava esse linguajar. Ah, a senhora veio para consultar, queria uma consulta médica. Não, então a senhora quer uma consulta. O que a senhora está precisando? Ah, eu queria ir no ginecologista. A gente não vai ter ginecologista no médico de família, né? Ah, eu queria... Mas é o quê? Para preventivo? É para ver alguma coisa? Ok. Está marcado. E aí, para cada momento, a gente ia usando a estratégia. Eu não preciso dizer, eu preciso mostrar para ele do que eu sou capaz.
falar somente seria muito pouco. E aí, quando aquele paciente entra no meu consultório, quando aquele paciente estava ali dentro, e que eu fazia a consulta, né? Aí a gente usa tudo aquilo que a gente aprende. Fazer uma boa consulta com uma anamnese completa, implementar a sistematização da assistência, coleta do histórico, até porque se eu não conhecia os pacientes, apesar de ter um prontuário, muitas das vezes, um prontuário até rico, né, mas a gente não conseguia, em um tempo rápido, ler tudo, até para gerar informação e aquilo entrar na tua cabeça. Então, eu perguntava, né, ia montando todo o histórico do paciente, a queixa principal, histórico familiar, histórico patológico pregresso, cirurgias, gravidez, tudo aquilo que a gente tinha para fazer da consulta, a gente ia levantando todo o histórico, entendia a queixa do paciente, viu que dentro da minha autonomia, para não fugir da autonomia daquilo que o Corém me permite, né, aquilo que o meu conselho regulador, né, o meu órgão máximo me permite, para não incorrer em nenhuma infração, e aí isso é importante. A autonomia precisa vir junto disso, mas a gente começa a resolver os problemas dos pacientes no território. Tentar resolver no máximo possível na nossa autonomia. E começa a gerenciar. Vocês terem uma ideia, Niterói começa a coletar preventivo com o enfermeiro, coisa que antes não acontecia. No primeiro mês, mandaram suspender o nosso preventivo. E a gente foi entender por quê. Cadê o resultado que não chegou? E aí, quando a gente foi identificar, foi verificar, o laboratório não tinha capacidade técnica para analisar tantos preventivos que a gente estava enviando para analisar. Eles nunca tinham recebido tanto preventivo quanto eles receberam naquele primeiro mês. Gente, imagina que situação é essa? Paralisar o laboratório, congestionou o laboratório, porque eles não deram conta de analisar os preventivos que a gente colhia. Imagina, quando eu só tinha, às vezes, um médico colhendo, eu passei a ter um enfermeiro por equipe colhendo. Na minha unidade são 3 enfermeiros. Tem unidade que tem 4 enfermeiros, 5 enfermeiros. Colhendo preventivo com agenda, com demanda espontânea para o paciente ir lá e fazer o atendimento na hora, sem precisar de agendamento, sem barreiras de acesso para aquela população. E aí, quando o paciente acaba a consulta, eu fiz todo o levantamento e fiz aquela consulta com aconchego, com acolhimento, com o ouvir atento, né, das demandas, das necessidades. Eu lembro de uma paciente que, no meio de uma consulta, ela começa a trazer algumas situações, e eu sou muito assim, né, eu estou escrevendo, estou prestando atenção, mas o negócio pegou ali, a informação está muito importante, o registro sai de lado e o foco é total no paciente. Aí eu pego na mão, sento, normalmente eu mudo a forma da sala para não ficar a mesa e o paciente, né? Então eu tenho eu e o paciente do lado. Eu mudo a minha postura, eu me inclino, eu seguro na mão. E essa paciente em especial, da Ana Patrícia, eu segurei na mão e ela chorou. A gente se segura para não chorar o tempo todo também, mas às vezes a gente rola as lágrimas também. E aí, quando eu toquei na mão dela, ela chorou mais ainda. E eu deixei ela chorando, ela contou mais da história dela, da vida dela. E aí ela falou para mim assim, nossa, Joyce, quanto tempo ninguém me toca. Quanto tempo um profissional não me olha nos olhos e não me toca. Aí eu... para mim isso é muito normal, porque nós, enfermeiros, somos acolhedores. A gente toca a alma, né? A gente vai além daquele cuidado que é o cuidado técnico, né? A gente precisa ter empatia, precisa ter carinho, precisa ter cuidado com a gente também, para a gente não se envolver emocionalmente, encontrar um limite, mas não se enrijecer. Essa escuta que precisa ser qualificada não é só por uma questão emocional, mas também por uma questão emocional, mas para que a gente possa perceber dentro da fala do paciente informações que ele vai colocando, que a gente consiga construir a linha de cuidado, que a gente consiga construir uma relação de confiança, que o cuidado possa ser integral. Eu não vou atender só aquela queixa que o paciente traz, mas olhar para ele como um todo, fazer um exame físico completo, entender a necessidade dele e ir além do que ele veio pedir. Eu costumo brincar assim, vamos fazer barba, cabelo e bigode quando o paciente vier aqui, para ele não ficar voltando todo mês.
É olhar o prontuário, é renovar as receitas, é ver o que ele precisa de encaminhamento, de resolução de problemas para garantia de resolutividade naquele momento e no território. E aí o paciente começa a perceber que a consulta está sendo muito legal. E quando ele termina, ele já nem lembra mais que você é enfermeiro, ou ele nem sabe que você é enfermeiro. Aí é a hora da gente dizer. Então, ele entrou, foi para a consulta com um profissional. Me apresentou e, pois não, eu sou a Joyce. Eu não costumo dizer a doutora Joyce, a mestre Joyce, a especialista. Né? Para mim, não tem títulos acadêmicos. Eventualmente, a gente poderia se apresentar como doutor, não tem problema, a gente pode ser auto-intitulado doutor. Mas, enquanto enfermeira de família, pé no chão, tênis, calçadinhos e camiseta, como eu estou sempre, não me envaidece só por um título. Eu preciso que ele me identifique como referência para o que ele precisar dentro daquela unidade. Ter o título é bom, ser reconhecido é bom, mas eu preciso de algo que vá além disso. Então, se me chamar de doutora Joyce Muniz, não tem problema, mas se chamar de Joyce, eu vou entender o carinho dele também. E muitas das vezes ele entrava lá com agendamento de consulta para a profissional Joyce, e ele terminava falando, obrigada, doutora. E aí eu reforçava, doutora enfermeira, eu sou a sua enfermeira. Aí alguns olhavam assim, enfermeiro, nem sabia que o enfermeiro fazia isso tudo que o enfermeiro podia para escrever, que o enfermeiro podia. Aí eu reforçava, pode, o Ministério da Saúde autoriza, o nosso conselho autoriza, olha, a gente pode fazer dentro da saúde da mulher isso, aproveitar para falar. Falei, conta para sua vizinha, conta para sua família, traga a sua família para cá para dentro. E, principalmente, o posto de saúde não é um lugar de doença, é um lugar de cuidado, de construção da saúde. Então, é importante fazer isso e mostrar para a comunidade, fazer atividade educativa, grupos, rodas de conversa, conversar com as lideranças para que eles não ficassem arredios, uma vez que foi modificada a forma de construção do médico de família, que eu preciso dele ali dentro para poder construir esse cuidado com a comunidade. E aí aconteceu isso com um, com outro, com outro. O acompanhamento da gestante, que nasceu o bebê, e que a gente fez o apoio, tanto na gravidez, quanto para o parto, quanto a chegada daquela criança, o apoio ao aleitamento materno, aquela visita domiciliar que a gente vai para receber a criança. Nasceu, vim te visitar. Ninguém precisa dizer que o indicador precisa fechar a primeira consulta lá na primeira semana. Mas eu faço uma visita de cortesia na casa daquela paciente. Às vezes eu levo até um mimo, né? Mas eu vou lá, olha, eu vim visitar, saber como vocês estão, ver se a família está fazendo alguma coisa, mas conhecer essa coisa linda. Lá eu já faço a minha avaliação. Eu não preciso esperar que ele vá até a minha casa. Ou até minha casa, até meu posto. Minha casa também, né? Que a gente fica tanto tempo no posto, mas vá até o posto. Eu vou até ele. Isso muda, isso traz uma importância, um vínculo. E que a paciente chega lá e fala para mim assim, Joyce, eu estava esperando amanhecer o dia para vir aqui, porque meu filho estava roncando, e eu queria que você escutasse o pulmãozinho dele, ele está com um barulhinho aqui, eu sei que você vai me dizer o que vai fazer, eu não quero ir para emergência, eu quero que você avalie. A gente cria um vínculo. É de encontrar a mulher com o peito cheio na primeira semana e falar assim, eu vim aqui porque meu peito está cheio, não estou conseguindo botar para mamar, e você ordenhar, você conversar, você orientar, e a mulher sair de lá empoderada, amamentando. Semana seguinte fala assim, ó, tá tudo bem. A gente vai construindo uma história de cuidado. É o paciente da tuberculose que eu falo para ele assim, ó, se eu não vier aqui, eu vou lá na tua casa te buscar. E aí ele falta, eu vou lá na casa dele. E foi, vem, outro dia ele falou, vou me esconder embaixo da cama, porque você não vai me achar quando você vier aqui. E aí eu disse, vou me enfiar embaixo da cama, vou te buscar também, seu José. Não pode. Tem que vir, eu estou cuidando do senhor. E aí ele vai entendendo que a gente faz parte daquele cuidado, que a gente constrói o cuidado junto dele. Que ele não está sozinho. Que independente de ser um médico ou ser um enfermeiro, o cuidado é partilhado. Ele é responsável, mas nós também somos responsáveis, ou seja, existe uma corresponsabilização, que existe uma continuidade desse cuidado. É entender que o paciente da saúde mental, por exemplo, não vai ser cuidado só lá no CAPS, que ele não vai ficar internado lá em Jurujuba. Mas ele é nosso, ele faz parte do nosso território. E como é que a família vai entender e vai confiar? Como é que a gente vai construir esse cuidado? A Marta, eu conheci num dia de uma crise psiquiátrica. O CAPS me ligou e falou, Joyce, o paciente está em surto, precisa ir lá e chamar o SAMU. Eu falei, tá, não sabia nem quem era. Quando eu cheguei, eu vi quem era. Na verdade, ela é minha vizinha, porque eu ainda moro no território onde eu trabalho. Eu moro no bairro e no território. Eu sou enfermeira de uma área que eu moro nessa área.
Então, eu sou minha própria enfermeira do meu espaço. Então, eu conhecia da rua, conhecia de vista, né? Vinha lá a maluca, todo mundo conhecia na rua. Quando eu olhei, eu falei assim, a Marta, eu conheço a Marta, eu não sabia quem era. Liguei para a SAMU, conseguimos fazer a contenção, levou para Jurujuba, ficou internada, fizemos as intervenções, ela voltou com acolhimento. Voltou, fui na casa, fiz atendimento, tarará. Gente, ela tinha um histórico de internação de que a cada 3 meses ela se internava. Isso aconteceu tem pelo menos 9 meses. Pouco mais. Já tem 10 meses. Ela nunca mais se internou. Quando ela vai recaindo, a gente está junto, a gente acolhe a família vai lá. Gente, eu falei, eu tô lá há 1 ano. Eu estive sem médico por 10 meses. Então, foi o tempo de se estabelecer. Mas mesmo assim, quando o médico chegou, ele entrou no mesmo ritmo. Mas você conseguiu autonomia porque e se estruturar a questão de um médico? Não. Não é isso. A autonomia se conquista na forma como a gente conduz, quando a gente mostra o nosso conhecimento. Agora, quando eu vinha para casa, eu encontrei a Marta. Como eu falei, ela é minha vizinha, né? Eu moro na frente da casa dela. E ela estava ótima. Há 1 mês atrás, ela estava mal. Estava começando a cair um pouco dos medicamentos. Ela estava com alguns problemas familiares. A irmã foi lá, falou das dificuldades, falou da necessidade de trazer os filhos. Eu chamei os filhos, conversei com os filhos, alinhamos o cuidado e ela ficou bem. Às vezes ela vai lá para dar um abraço na gente, só para saber para a gente saber que ela está bem. Às vezes de manhã cedo ela fica esperando o posto abrir e fala, nossa, vim dar um beijo em vocês. Eu já encontrei ela em frente de casa, ela veio me dar o beijo. Me abraçar, dizer que estava bem, estava de colar, estava tomada banho, estava limpinha, arrumadinha, com as unhas feitas que ela mesma faz. Veio falar para mim toda feliz que arranjou um bico, que vai trabalhar. Eu falei, beijo, Martinha. Ela estou tomando conta da criança, estou levando a criança para o colégio, levo, busco. E aí eu vou aproveitar fazer minha caminha. Gente, eu fiquei tão feliz. Ela queria me contar. Isso demonstra um pouco dessa retribuição que a comunidade tem quando ela identifica você enquanto profissional responsável pela continuidade do cuidado dele. Quando eles vão lá para ser atendido pelo médico do enfermeiro, para eles tanto faz hoje em dia. A gente conseguiu construir isso. E alguns vão lá falando, não quero falar com a Joyce. Ou tenho certeza que eles vão lá nas minhas amigas, né, as enfermeiras que estão na minha equipe, ou das outras unidades de médico de família do município. A gente ouve a mesma história, a gente tem ouvidorias positivas, porque cada um dos enfermeiros conseguiu construir um trabalho. E a partir disso a gente vem demonstrando a nossa capacidade profissional, a nossa autonomia, as nossas possibilidades, a nossa forma de cuidar que é diferenciada. E aí, para quem gosta disso, tenha certeza que vocês também conseguirão sucesso, êxito profissional. Eu não falo nem sucesso pensando em questões financeiras e tudo mais. Claro que se estiver acompanhado financeiro, tudo isso é muito bom. Mas é aquele gostinho de falar assim, eu faço o que eu gosto e sou retribuída. Retribuída, entendam, não estou falando de financeiro, mas retribuída com carinho. Vai além do carinho, vamos lembrar, olha, é o bolo que a paciente traz para você lanchar, eu trouxe esse bolo para você e para sua equipe. Eu ganhei esses dias um saco de chuchu. A paciente planta no quintal, ela levou o chuchu dela, a outra trouxe banana. É o carinho que cada um tem pela gente. Isso demonstra o resultado do nosso trabalho depois de 1 ano, na minha equipe, nos meus colegas, das outras unidades. E hoje a gente ouve com muita clareza, depois de 1 ano de implantação da FESaúde, que a comunidade aceitou o nosso trabalho e a gente ouve, nossa, mas está muito melhor. Vocês hoje conseguem dar resultado, vocês hoje têm possibilidade de cuidado. Eu nem sabia que o enfermeiro fazia tudo isso. Eles nos têm como referência. E isso tudo a partir do que a gente demonstra ser, da forma como a gente conduz. Então, eu, Joyce, penso que para a gente garantir a autonomia profissional, a gente precisa ter, primeiro, conhecimento técnico. A gente precisa estar estruturado e saber muito bem aquilo que a gente se propõe a fazer. Né? Então, tem que estudar muito, gente, tem que estudar. Os cadernos de atenção básica tem que estar, olha, na nossa alma. Né? Não é nem na ponta da língua, não, tem que estar no nosso DNA.
as políticas de saúde precisam também estar. É para eu garantir os direitos de cada paciente, de cada usuário, de cada família. Conhecimento de novas tecnologias, e quando eu falo tecnologia, não são tecnologias duras, estruturas e grandes. Não, é tecnologia de cuidado, tecnologias leves, informação, possibilidades. É pensar em projeto terapêutico singular, é pensar em uma estrutura de um itinerário terapêutico que facilite a vida do paciente, que você consiga organizar essa estrutura. Não é uma empurroterapia, mas é pensar no que eu consigo resolver ali dentro do território. É ter uma escuta qualificada, é a possibilidade de uma demanda espontânea que você consiga acolher e resolver no ato. É integrar esse cuidado, é trazer as práticas integrativas e complementares para aquela assistência no local, é conhecer os herveiros da comunidade, pegar o que a Anvisa diz e usar o seu posto para fazer uma horta comunitária, horta de plantinhas medicinais, para você poder instruir a sua população. É fazer grupo de gestante e mostrar para ela que o pré-natal é um processo de educação e construção para a vida. É chamar para a campanha de vacinação que acontece todo ano, né? Que acontece até nesse momento de esvaziamento dos programas de imunização. Mas é mostrar para a população que a vacina mudou a história da nossa sociedade. Então, fazer grupos, fazer orientação, fazer atividades desde sempre com todos os grupos, aí na escola e falar com as crianças. Mas a gente tem tantas possibilidades e que mostram a nossa capacidade, a nossa autonomia, de atividades que são nossas, do enfermeiro. Então, sem briga do que o médico, que o enfermeiro, até porque na saúde da família não tem muito dessa divisão, o paciente é nosso. A gente compartilha o cuidado com toda a equipe, com o técnico de enfermagem, com os agentes comunitários, com os outros interlocutores do território, como eu disse, com a escola, com a padaria, com o mercado, com a associação de moradores, com a igreja, com os dispositivos religiosos, com todos os dispositivos sociais que tiver no território. Assim a gente constrói saúde, assim a gente garante a autonomia de todos os profissionais. Assim a gente constrói o nosso SUS também. Então, eu acho que é isso. Lembrando a nossa palavra-chave de novo, da atenção básica. E eu deixo para vocês aqui o meu obrigada e o meu arroba aí da minha rede social, do Instagram, para quem quiser me acompanhar, para quem depois quiser fazer algum contato. Fiquem à vontade de me acionar. Obrigada mais uma vez pelo convite. E a gente encerra. Muito obrigado. Muito obrigado, professora Joyce. Foi muito importante esse histórico que você trouxe para a gente, né, do Programa Médico de Família em Niterói, dessa conquista e também dessa coisa do acolhimento que o profissional ele acaba fazendo ali na comunidade, porque é importante essa coisa, como você coloca, do toque, da atenção. Então, assim, riquíssima a sua contribuição como uma profissional que trabalha nessa área e falando desse desafio que foi, né, a próprio PMF ser um modelo para o Brasil e você fazer parte aí dessa equipe da implantação já com o enfermeiro, a enfermeira tendo um papel crucial aí nas consultas. A gente passa por esses problemas mesmo de reconhecimento, né? E isso é muito importante trazer essa contribuição. A professora Joyce Pereira, do Santos Muniz, trouxe para a gente. Então, não esqueçam de assinar a lista de presença aí embaixo, deixe os comentários, perguntas para a professora Joyce. Professora, muito obrigado, viu, pela sua participação. A gente só tem a agradecer e continue com a gente aqui em mais atividades, vocês que estão assistindo a gente ao longo da semana. Se ligue aí do que a gente está tendo na nossa semana. Obrigado, professora. Nada, obrigada a vocês pelo convite. E vamos lá com as perguntas que eu vou respondendo para vocês. Obrigada. Agradeço aí todo mundo envolvido. Até a aluna nossa, né, a Jéssica também, que trouxe a Joyce para a gente aqui, e outros palestrantes também que estão ajudando na organização do evento. Então, pessoal, a gente se vê por aí. Um beijo, um abraço e boa noite, ou boa tarde ou bom dia, porque depende da hora que vocês vão assistir. Parabéns para nós, enfermeiros, né, ou os alunos, para toda a enfermagem, para a nossa semana da enfermagem. Tchau, tchau. Tchau.